Bom dia, seja bem-vindo ao Homens da Palavra. Tem sido um motivo de grande alegria caminhar contigo, dividir uma parte do meu dia com você, ler os seus comentários, saber que você tem sido edificado, abençoado por meio da meditação em Provérbios, dessas conversas que nós temos. E por isso, é motivo de grande alegria novamente estar consigo compartilhando daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E hoje nós estamos em Provérbios capítulo 10 e no primeiro versículo nos é dito o seguinte: Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Existem algumas formas de interpretar aqui essa figura do pai e da mãe que nos é trazido no livro de Provérbios. E a primeira delas, a forma mais simples, mais natural, mais lógica de interpretarmos aqui o pai e a mãe, logicamente é o pai e a mãe terrenos, é uma referência aos nossos pais naturais, aqueles que nos geraram. E o que esse texto está nos mostrando é que homens de Deus, homens sábios, homens piedosos, eles se preocupam em dar felicidade, satisfação, alegria àqueles que nos amam, àqueles que depositam expectativas em nós. Não há ninguém que deposite mais expectativa em uma pessoa do que o seu pai ou a sua mãe, que o cuidaram, que trabalharam, que se esforçaram desde o nosso nascimento até a nossa fase adulta, para que desde as coisas mais básicas e mais simples, materiais, ou então ensino, estudo, caráter, enfim, tudo que diz respeito ao nosso crescimento e à nossa formação e à nossa felicidade, por natureza, por naturalidade, não há ninguém que se importe mais conosco, que tenha mais expectativas com relação à nossa felicidade e o nosso bem do que os nossos pais. A ponto da Bíblia dizer que os filhos são como flechas na aljava dos pais, porque eles podem ir a lugares onde os seus pais nunca foram e atingir objetivos que os seus pais nunca atingiram. E essa é a expectativa de todo pai, de toda mãe, que os seus filhos possam ser aqueles que conquistam, que triunfam, que alcancem e que manifestem em suas vidas toda a felicidade desse mundo. O que esse texto nos mostra é que homens de Deus estão plenamente preocupados, constantemente preocupados, estão sempre com os seus olhos atentos ao coração dessas pessoas para trazer felicidade aos seus corações, para dar alegria a eles. Esse princípio que tem por base os pais, ele também serve para todos aqueles que depositam expectativas em nós e nos amam. Homens sábios são homens que amam e por isso se preocupam em trazer alegria e felicidade a todos os que estão ligados a si. Quem é casado aqui, quem aqui é pai, sabe o quanto também a sua esposa e os seus filhos têm expectativas sobre nós, nutrem expectativas sobre nós, desejam também ver em nossas vidas toda a felicidade do universo manifesta em nós, toda a beleza, toda a graça, toda a bondade, e não apenas para se alegrarem na nossa felicidade, mas também nutrem grandes expectativas de receberem deste amor, dessa graça, manifesto por meio de nós, também a eles. E então aqui nós vemos que o filho sábio, ele é a alegria do seu pai, ele é a alegria da sua mãe, e o filho tolo, ele é a tristeza de ambos. Assim como o homem sábio, o homem piedoso, o homem santo, ele traz alegria e felicidade aos seus filhos, à sua esposa, à sua casa, a todos os seus amigos, aqueles que estão mais próximos de si. E em contrapartida, o filho tolo, ele traz tristeza,
ele traz amargura, ele traz sofrimento, quando por meio da sua vida ele abandona e despreza Deus e a sua palavra, e a sua vida começa então a definhar, a glória e a graça de Deus se perdem do seu rosto, do seu coração, da sua vida, e nós vemos aqui então que quando nós pecamos, quando nós abandonamos o Senhor, isso afeta diretamente as pessoas que nos cercam e que nos amam, primeiro os mais próximos e depois aqueles que estão nos círculos um pouco mais distantes, mas nós vemos aqui nesse texto que é impossível pecarmos contra Deus, é impossível abandonarmos o Senhor, vivermos uma vida de loucura, de insensatez e não trazermos mal, não ferirmos o coração daqueles que nos amam. E isso para nós é um grande lembrete, é uma grande exortação, nos mostrando o quanto nós somos importantes para trazer felicidade ou tristeza, alegria ou sofrimento àqueles que nos amam e estão às nossas voltas. Uma outra interpretação que nós podemos fazer aqui da figura do pai e da mãe seria o pai celestial, logicamente, né? E então o pai representaria as qualidades e os atributos mais, entre aspas, masculinos de Deus, e a mãe seriam os atributos, entre aspas, mais femininos de Deus. E você poderia perguntar, como assim, pastor? Como Deus pode ter atributos femininos? Nós vemos na Escritura o próprio Jesus falando que como uma mãe, né, como uma galinha, ele usa esse termo, tentou ajuntar os seus pintinhos debaixo do seu cuidado, assim o Senhor tentou ajuntar aqueles homens que estavam à sua volta, Jerusalém, e eles se rebelaram, eles fugiram. Também nos é dito na Escritura que como uma mãe se compadece do filho e cuida do filho que ainda mama, e o Senhor também tem o seu cuidado sobre nós. Uma das formas de interpretar Provérbios, todas as vezes que aparece o pai e a mãe, é pensar no pai como as manifestações mais masculinas de Deus, e quando nos é trazida a figura da mãe, pensar nos atributos mais sensíveis, digamos assim. Quando eu falo feminino, seria isso, mais sensíveis, mais doces, mais gentis, que também estão no caráter de Deus, tá bem? Ou seja, a lealdade, né, a doçura, o cuidado de uma mãe, né? Ele é fiel, ele é leal como uma mãe, diz a Escritura. Então, homens sábios, eles sabem honrar, em primeiro lugar, toda bondade, toda manifestação graciosa da parte de Deus em doçura. Ele é sensível a essas afeições divinas, né, que advêm sobre si. Ele é sensível ao seu amor, ele é sensível ao afeto do pai, ele é sensível ao cuidado do pai, ao carinho do pai, à doçura do pai, e ele tem grande preocupação em não ferir o coração do pai, e ao mesmo tempo ele deseja honrar também toda manifestação que diz respeito à reverência ao pai, ao respeito ao pai, à honra ao pai, ao temor do pai, que pode o disciplinar, que pode o repreender. Então, é um olhar para o nosso Pai Celestial com respeito, reverência, temor, e isso, para quem tem filhos, fica claro a diferença que os filhos se sentem com relação ao pai ou à mãe, né? Geralmente, quando o pai vem disciplinar, o pai vem falar, os filhos sabem que do pai pode vir uma mão mais de ferro, uma mão mais disciplinadora. Isso é evidente em todas as famílias. Então, o que eu quero dizer aqui é que o filho sábio, o homem sábio, o homem piedoso, o homem santo, o homem de Deus, ele respeita o pai dessa maneira, ele sabe
o quanto ele deve reverência e temor ao seu Pai Celestial, mas também, ao mesmo tempo, ele percebe o quanto ele deve ser sensível ao coração do Pai, assim como uma criança sabe o quanto machuca o coração da mãe, o quanto fere o coração da mãe quando ele peca, quando ele é insensato. E nós devemos estar atentos a todas as qualidades do Senhor, tanto aquelas que se demonstram um pouco mais agressivas, um pouco mais firmes, quanto aquelas que se manifestam a nós muito mais doces, muito mais gentis, muito mais ternas, muito mais leais. Quantas vezes, por exemplo, nós pecamos contra o Senhor e Ele nos trouxe novamente arrependimento, né? 1001 vezes Ele nos recebeu, Ele nos aceitou, Ele nos acolheu, e é por isso que a Bíblia diz que Ele é fiel como uma mãe, né? Se nós formos, por exemplo, aos presídios, se nós formos, por exemplo, às cadeias, 80, 90% das visitas aos presidiários são feitas por suas mães, e isso manifesta um amor que é divino, é uma qualidade divina, é uma glória divina manifesta na vida dessas mães que são leais até o fim aos seus filhos. Nós devemos nos preocupar em não ferir o coração do Pai nessas qualidades, e isso deve trazer para nós grande preocupação, grande senso de filiação, o quanto o Pai deposita em nós expectativa e o quanto Ele espera que nós venhamos a trazer alegria a Ele. E também percebemos o quanto nós podemos entristecê-lo, feri-lo, magoá-lo, machucá-lo. Nosso Deus não é impassível, ao contrário do que alguns dizem. Ele decide se entristecer, ele decide chorar, né? É o menor e o maior versículo da Bíblia, Jesus chorou. Nós sabemos que nós temos um Deus que sofre, que ama, que se alegra, que se entristece, e aqui nós vemos a importância de nos preocuparmos com isso. E a última interpretação que eu gostaria de trazer para o pai e para a mãe é uma representação do pai como o Pai Celestial, novamente, e a mãe como a igreja, né? Se eu não me engano, foi Tertuliano que disse que todo aquele que tem Deus por pai também tem a igreja como mãe. Então, homens sábios são homens que cumprem o propósito para o qual nasceram. E esse propósito diz respeito a uma vida diante de Deus e diante dos homens. Eles servem a Deus e servem aos homens. E aqui a igreja entraria em cena, né? Uma preocupação em trazer alegria e felicidade para o coração do Pai, mas também alegria e felicidade para os seus irmãos, para a igreja do Senhor. E em hipótese alguma, logicamente, ferir aos filhos de Deus, ferir ao povo de Deus. Bem, seja qual for a interpretação, fica claro aqui que nós produzimos, nós somos doadores de alegria ou de tristeza a Deus e aos homens. Nada mais bestial, nada mais animal, nada mais demoníaco que ferir a quem nos ama. Fazer das suas vidas vidas infelizes, e também nada mais celestial e divino do que trazer felicidade e alegria para Deus e para o nosso semelhante. O meu desejo é que você entenda isso, que você guarde essa palavra no seu coração e que a sua vida seja uma fonte de alegria para o Pai e para todos aqueles que o cercam, e que Deus te abençoe hoje, em nome de Jesus.